Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Despertar do Ser aqui no YouTube, a nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres aqui com a jornada do nosso querido professor Kenneth Wapnick. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. E eu sou estudante de um curso em milagres como vocês e estou aqui me disponibilizando a estudarmos juntos, né? A maioria dos estudantes que já fizeram pela primeira vez no livro os exercícios encontram nessa jornada através do livro de exercícios do professor Ken uma maneira da gente deixar ainda mais claros os ensinamentos de Jesus aqui nesse caminho que a gente escolheu. E hoje a gente vai para a lição 162. Para quem está chegando agora, então essa jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth, ele traz todas as lições, todas as 365 lições de um curso em milagres, porém ele comenta, ele deixa mais claro o que Jesus está querendo dizer e ele traz do livro texto as partes que tem a ver com cada lição, então a gente consegue compreender muito mais profundamente, certo? Se você não tem os volumes da jornada do professor Ken, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo YouTube, que eu dou um jeito de enviar os PDFs para vocês, certo? São 5 volumes e a gente está agora no volume 5. E como a gente faz sempre no início, a gente se conecta com Jesus, se conecta com o Espírito Santo, a gente vai até eles na sala de aula deles, né? Então vocês podem fazer isso fechando os olhos um pouquinho, fazendo aquela respiração mais profunda, para acalmar a agitação mental, a tagarelice mental. E a gente então se coloca em disponibilidade, a nossa pequena disponibilidade de aprender esse curso, de aprender toda a mensagem que Jesus quer nos ensinar aqui, com honestidade, com sinceridade, para que a gente realmente suba um degrau a mais no caminho de retorno para casa. A gente sempre, é importante a gente estabelecer a meta da paz antes de tudo que a gente for fazer. Aqui não é diferente. E a gente estabelece a meta da paz para que a gente só absorva aqui o conteúdo desse nosso novo professor que a gente escolheu, que são lições que são apenas para os propósitos do Espírito Santo para nós, que é despertar do sonho para a nossa verdadeira realidade, como ser uno, como Filho de Deus, como Cristo, impecável, inocente, eterno, puro amor. Então a gente vai para esse lugar de paz na nossa mente, que é inerente à nossa mente. Então, com essa meta estabelecida, a gente começa a lição de hoje. E olha só, gente, estava prestando uma atenção aqui, quero compartilhar com vocês. Eu nem lembro, mas a impressão que eu tenho é que eu estava totalmente inconsciente quando eu estava fazendo pela primeira vez o livro de exercícios, porque eu não lembro disso. E eu acredito que cada vez que a gente for fazer de novo, a gente vai pensar a mesma coisa. Caramba, eu acho que eu estava no mundo da lua, eu estava totalmente inconsciente, porque eu não lembro dessa lição, né? E eu não lembro que aconteceu isso, não lembro mesmo. Então,
A lição 162 diz: eu sou como Deus me criou. E isso a gente já viu, mas eu não lembro disso lá da primeira vez, quando eu estava fazendo pelo livro. Eu não lembro que repetia 3 vezes a mesma lição. E ele repete. Então, se vocês recordam, se vocês estavam mais conscientes que eu, vocês já se recordam que a gente fez essa mesma lição na lição 94 e na lição 110. Então, a gente já fez 2 vezes antes essa lição. E então, o professor Ken diz que além disso, de estar repetindo pela 3ª vez, né? Eu sou como Deus me criou. Além disso, isso é o assunto da 6ª revisão às lições. Então, quando nós chegarmos à 6ª revisão, ele ainda vai ir para a 4ª vez em que ele vai insistir com essa ideia. Mas quando a gente fez lá na 94, eu já tinha dito para vocês na lição que essa ideia era uma das ideias que a gente ia passar para o resto da vida com isso em mente, com esse exercício em mente, com essa ideia cada vez mais fortalecida na nossa mente a cada instante que a gente se visse transtornado, separado do irmão, com medo, com culpa. De novo pensar, eu sou como Deus me criou. E eu continuo sendo independente do que os olhos do corpo veem, o que os meus ouvidos ouvem, independente de todas essas ilusões que o ego quer que eu acredite, eu continuo sendo como Deus me criou. Então, essa ideia vai ficar para sempre com a gente. Então, volta, né, na 6ª revisão as lições e é repetido através de todo o livro de exercícios, texto e manual. E essa declaração, obviamente importante, expressa o princípio da expiação. Um lembrete de que existe realmente outro sistema de pensamento em nossas mentes além do ego. E, em geral, portanto, podemos dizer que o propósito do livro de exercícios, o aspecto de treinamento mental do currículo de um curso em milagres, é nos ajudar a entender que temos uma mente que está dividida entre os sistemas de pensamento de ódio e assassinato e o sistema de pensamento de perdão e amor, e que podemos escolher entre eles. Uma lição como essa é um lembrete adorável da verdade que está presente em nossas mentes. Então a lição começa com Jesus dizendo que, no primeiro parágrafo, que esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. Esse pensamento salva o mundo porque representa a aceitação da expiação, da correção das nossas crenças equivocadas de que houve pecado, né? E que culminou em culpa e medo. Então, ele desfaz a premissa do ego, que é a fundação do mundo, que diz: eu não sou como Deus me criou. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Escolher, então, Jesus como nosso professor é escolher essa lição como a verdade, em vez da versão distorcida do ego. Uma vez que esse pensamento se vai, o mundo tem que ir também. Ideias não deixam sua fonte, pois o mundo não pode ser sustentado se o pensamento subjacente na mente for Deus. Então a gente não tinha essa ideia antes de um curso em milagres, né? De que o mundo e o mundo de corpos fosse justamente uma afirmação de que eu não sou como Deus me criou. Porque a ideia, o sistema de pensamento do ego, ele é totalmente distorcido. E a gente sempre imaginou Deus a nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Então a gente imaginava que a gente precisava de sacrifício para Deus nos perdoar,
né? E chegava até a imaginar um Deus barbudo sentado num trono em algum lugar. Isso que as religiões faziam a gente imaginar, né? Então, se Deus não é forma, se Deus não é um corpo, e nós somos a sua imagem e semelhança, então, peraí, tem alguma coisa muito errada que não tá certa, né? Como eu digo. Deus não pode ter criado um mundo de corpos para sofrer e morrer, não é? Ai, gente, tô com uma coceirinha na orelha. Meu Deus do céu, isso tudo é alergia de um brinco, olha só. Eu não sou um corpo. A gente não pode negar, né? Que eu tô vendo essa alergia aqui na minha orelha por causa de um brinco. Ai, Jesus. Não vamos dar realidade pra isso aqui, ó. Eu sei, eu tô acreditando que eu tô com alergia na orelha, Jesus. Olha pra isso comigo. Que só a mente que pode criar doença, né? O corpo é neutro, a gente já viu isso também. Já viu só que a gente faz um treino aqui junto? Então, nós o repetiremos de vez em quando, esse único pensamento, né? Que diz que eu sou como Deus me criou. A gente vai repetir de vez em quando esse pensamento. À medida que alcançarmos um outro estágio de aprendizado. Então, Jesus já está dizendo aqui pra gente que a gente já atingiu um outro estágio, um outro estado de aprendizado, porque se a gente já está na terceira lição, que a gente vê essa mesma ideia de que eu sou como Deus me criou, e Jesus está dizendo que a gente vai repetir de vez em quando à medida que alcançarmos um novo estágio no aprendizado, então ele já está querendo dizer que a gente já atingiu um novo estágio. E ele diz que ele significará muito mais para ti à medida que avançares. E Jesus está nos mostrando que aprender um curso em milagres é um processo, a gente já viu isso também. E que o livro de exercícios é parte integral desse processo. É um processo, por isso a gente precisa ter muita amorosidade com o nosso processo, muita paciência com o nosso processo. Até eu coloquei outro dia um post aqui no Instagram dizendo, né, que Jesus diz aqui no Curso Milagres que a paciência infinita gera resultados instantâneos, né? Tipo assim, mas é a nossa paciência, a gente tem que ter paciência porque realmente é um processo bem individual para cada um de nós, assim, mas a gente vai avançando se a gente não desistir. E Jesus diz então que eu sou como Deus me criou, que essas palavras são sagradas, pois são as palavras que Deus deu em resposta ao mundo que fizeste. Então lá naquela mensagem, naquela pergunta ontológica que a gente fez para Deus, mais uma vez, Pai, é possível eu ser sozinho, separado, criar um mundo a parte de ti em que tu não entre? Posso ser triste? E Deus disse que não, meu filho, não pode. Você é um comigo. Você é como eu te criei pela eternidade. Não tem como deixar de ser um comigo. Então, essa ideia, eu sou como Deus me criou, é essa resposta de Deus para o nosso pensamento de separação. Através delas, ele desaparece, então, né? O mundo que a gente fez desaparece através dessas palavras, ao serem pronunciadas. Todas as coisas que são vistas dentro das nuvens sombrias e ilusões nebulosas somem, pois elas vêm de Deus. Essas palavras vêm de Deus. Então, quando a gente pronuncia elas, todas as coisas que são vistas fora da mente de Deus, elas somem.
E aí, o professor Kenneth, né, como ele gosta muito de dar uns chacoalhão na gente, dizer volta para a realidade, que Jesus fala as coisas assim, metáforas, né, não é o pé da letra, né? Ele diz que Deus, é claro, não nos dá literalmente palavras, pois ele não pode responder a algo que nunca aconteceu. Isso era a minha dúvida, né? Como que Deus deixou a gente cair em sonho? Por que Deus não tira a gente desse sonho maluco, né? Porque ele vai fazer o quê com uma coisa que não existe? Ele não pode responder a algo que nunca aconteceu. Como muitas outras. Então, o professor Ken diz aqui pra gente, essa declaração deve ser entendida simbolicamente. Claro que Deus não falou isso para nós, né? Na verdade, ele deu o Espírito Santo porque ele percebeu que a gente acreditou em ilusões. E esse ponto importante precisa de reafirmação, uma vez que não levar em conta a forma metafórica do curso pode levar a sérias compreensões e aplicações equivocadas. Por isso que eu gosto tanto do material do professor Ken, porque ele todo o tempo nos leva a despertar de novo para essa linguagem metafórica que Jesus usa, porque senão daqui a pouco o ego está distorcendo um curso em milagres bem rapidinho. Lembre-se, portanto, dessas palavras importantes sobre o papel das palavras em nossa prática. E é lá do Manual de Professores. Estritamente falando, as palavras não têm qualquer papel na cura. Deus não compreende palavras, pois foram feitas por mentes separadas para mantê-las na ilusão da separação. Palavras podem ser úteis, especialmente para o iniciante, no sentido de ajudar na concentração e facilitar a exclusão ou pelo menos o controle de pensamentos que não são pertinentes. Não nos esqueçamos, no entanto, de que as palavras não são senão símbolos de símbolos. Estão assim duplamente afastadas da realidade. Nós portanto, precisamos usar palavras, né? Ops, minha luz se foi. Vou ver se eu consigo ajeitar, gente. Não consigo. A minha lâmpada se foi, para variar. Paciência. Voltou. Nós precisamos, portanto, usar as palavras, né? Alguma expressão do princípio de expiação, mas apenas para nos ajudarem a ir além da ilusão da separação para a verdade. Então, a gente ainda precisa das palavras, da linguagem, dos símbolos, assim como a gente ainda precisa das mágicas, né? Da medicação, dos remédios, dos médicos, né? Enquanto a gente ainda precisa ou acredita que precisa. Lembre-se, quando acreditamos ter adormecido e o sonho do ego começou, levamos conosco para o nosso sono a memória do perfeito amor de Deus. Essa memória é o Espírito Santo e seu princípio de expiação, que nos liga ao céu, que nunca verdadeiramente deixamos. Na presença desse princípio e da luz do Espírito Santo, as ilusões escurecidas do sistema de pensamento do ego desaparecem. Mais uma vez é aquilo, gente, quando ele diz que a gente nunca deixou o céu, que a gente nunca verdadeiramente deixou o céu, a gente não deixou mesmo. É a nossa consciência que se deslocou do céu para um sonho.
Assim, quando a gente dorme de noite na cama e desloca a nossa consciência do mundo aqui, que a gente chama de real, a gente desloca a nossa consciência para dentro de um sonho. E lá nesse sonho que a gente tem de noite dormindo na cama, a gente enxerga as imagens como? Se a gente está dormindo de olho fechado, a gente enxerga com a mente. Então a gente só troca de sonho. Jesus diz num Curso em Milagres que a gente só troca de sonho quando a gente acorda de manhã. Então a gente nunca verdadeiramente saiu do céu. A gente deslocou a nossa consciência da nossa verdadeira realidade, que é o céu, para dentro de um sonho, do mundo de corpos. Mas é um mundo ilusório, certo? É isso que ele sempre quer dizer quando ele diz que verdadeiramente não deixamos o céu. O mundo ilusório precisa desaparecer também. Como lemos, então assim, de novo, vou repetir para vocês. Na presença desse princípio, né, da expiação e da luz do Espírito Santo, as ilusões escurecidas do sistema de pensamento do ego desaparecem. E o mundo ilusório precisa desaparecer também. Como lemos nessa passagem aqui do capítulo 11, que descreve o gentil desaparecimento do mundo diante do mundo real que foi atingido. Quando perceberes o mundo real, reconhecerás que não acreditavas nisso. Entretanto, a rapidez com que a tua nova e única percepção real será traduzida em conhecimento não te deixará mais do que um instante para reconheceres que só isso é verdadeiro. Pois, quando o céu e a terra vêm a ser um, mesmo o mundo real sumirá da tua vista. O fim do mundo não é a sua destruição, mas a sua tradução em céu. Mais uma vez, o mundo real também não é o céu. O mundo real é quando a gente viver aqui também um sonho feliz, né? Porque é um processo amoroso e gentil. Como Jesus fala no Curso em Milagres também, que a gente não simplesmente do dia para a noite desperta no céu, né? Isso seria amedrontador demais pra gente. Então, é um processo. Eis aqui o verbo pelo qual o Filho veio a ser a felicidade de seu Pai, o seu amor e sua completeza. Aqui a criação é proclamada e honrada tal como é. Quando ele fala aqui, ele fala sempre no lugar da mente, gente. O lugar da mente, que é o que a gente é, mente. Então, no texto, o verbo da criação é descrito assim, como você pode se lembrar. É do capítulo 28. Em sua criação do filho, né? Seu pai disse, Deus, como se o pai tivesse dito, né? Tu és meu bem-amado e eu o teu para sempre. Sê perfeito como eu sou, pois nunca podes estar à parte de mim. Então a promessa de Deus garante que nós nunca deixamos a casa do nosso Pai, nunca tendo nos separado dele. Permanecemos em unidade com o nosso Criador e Fonte. E o poema da Ellen, A Casa do Meu Pai, captura o espírito desse verbo e merece uma segunda leitura. O professor Ken traz bastante essas dádivas de Deus para dentro das lições, né? Bendito seja meu nome. Eu sou um filho de Deus que caminha em quietude e estendo minha mão e das pontas dos meus dedos a quietude se estende ao redor do mundo para aquietar todas as coisas vivas e cobri-las em santidade. Seu repouso é unido ao meu, pois eu sou um com eles.
Não há dor que minha quietude não possa curar, porque ela vem de Deus. Não há pesar que não se transforme em riso quando eu venho. E eu não venho sozinho. Comigo caminha a luz para a qual o céu olha como para si mesmo. Eu sou um filho de Deus. Meu nome é o dele. A casa do meu Pai é onde minha quietude está. Porque em nossa quietude, o que acontece? É um momento santo em que a gente consegue deslocar a nossa consciência de corpo, desse mundo aqui, para a mente. No momento de quietude a gente consegue fazer isso, deslocar a nossa consciência do mundo de corpo daqui. É o que muitas pessoas conseguem fazer com meditação também, né? Mas não é só com meditação. Olha quantos momentos santos a gente tem só com a leitura desse Um Curso em Milagres, meu Deus. Então a gente só de deslocar a nossa mente, elevando a nossa mente para Jesus e para o Espírito Santo, mais uma vez não querendo trazer eles da realidade aqui, da verdade, para a ilusão, e sim nós sairmos da ilusão e indo para a verdade até eles. A gente se eleva até eles. Quando a gente se eleva até Jesus e até o Espírito Santo, é isso que a gente está fazendo, a gente está em quietude. Então, quando a gente está em quietude, né? A casa do meu Pai é onde minha quietude está. Que é quando a gente simplesmente observa aquela tagarelice do ego e não dá mais atenção para ela. Vocês não percebem isso? Que quando a consciência de vocês está em outro lugar, pode cair o mundo. Passar caminhão barulhento, que nem eu aqui com o meu treino de perdão aqui. Pode passar caminhão barulhento, pode cachorro latir, pode derrubar panela, pode fazer o barulho que for. A minha consciência está em outro lugar. Então eu não percebo os barulhos. Então, quando eu me elevo a Jesus, me elevo ao Espírito Santo, a minha consciência sai do mundo. Pode ter o barulho que tiver ali, que eu vou estar em quietude. Maravilhoso. Mais um parágrafo da lição, então, e Jesus nos diz que não há sonhos que essas palavras não dissipem. Quer dizer, não há ilusões que essas palavras, eu sou como Deus me criou, não dissipem. Não há pensamento de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante do seu poder. São as trombetas do despertar que ressoam pelo mundo. Os mortos despertam em resposta ao seu chamado. E aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. E aqui, com certeza, o professor Kenneth vai ir de novo para a metafísica do curso e mostrar que, mais uma vez, né? Como que era essa quietude? É a prática, Tereza, é uma prática, assim, tu não tem noção, querida, o quanto a minha mente era e ainda é tagarela. O meu ego, assim, ó, ele não quer deixar eu aquietar de jeito nenhum, porque é na quietude que a gente volta pro Pai. E a gente tem medo desse amor, a gente tem medo dessa quietude. É por medo que a gente não vai. Mas com a prática, não é prática de meditação, é prática de um curso em milagres, tá? Teoricamente, quem estuda um curso em milagres está escolhendo um outro caminho. E isso não quer dizer que a pessoa não vá meditar, não vá treinar a meditação, não tem nada a ver com isso. Mas, inclusive, Jesus fala num curso em milagres que quem fica muito só pelo caminho da meditação não vai colapsar o tempo, não vai nos economizar tempo
da maneira que um curso em milagres economiza tempo pra gente. Então, não é pela meditação que o curso em milagres ensina, é o treino, a prática dos exercícios, ler o livro-texto, fazer o que Jesus pede pra gente fazer. Não tem outro caminho, assim, aqui num curso em milagres. E eu nunca imaginei que eu fosse conseguir aquietar tanto como eu consigo hoje em dia, mas não é aquela quietude que as pessoas dizem assim, não tenho mais pensamentos, a minha mente não é mais tagarela. Não, não é isso. É mais uma vez aquilo que eu tava falando, vou repetir. Quando eu tô aqui com vocês, eu volto a minha consciência pra cá, pra essa aula, pro que eu tô lendo aqui. Então, não é que parou de passar caminhão lá na frente, buzina, os cachorros dos vizinhos pararam de latir, pararam de fazer barulho ali fora. Não, os barulhos continuam. Só que a minha consciência saiu de lá e se voltou pra cá. Os barulhos continuam lá. Eles não cessaram. Só que a minha consciência tá aqui com vocês. É a mesma coisa essa quietude que Jesus fala aqui num Curso em Milagres, tá? Não é que, agora eu medito, então eu calo a minha tagarelice, não tem mais barulho, eu fico numa quietude total, o meu ego não tagarela mais. Não! O ego continua tagarelando. Só que a tua consciência, como não tá mais nele, é o mesmo que tu não dá mais realidade pra essas vozes, entendeu? Tu não tá mais dando realidade pra essas vozes, então tu nem presta atenção que elas continuam, mas elas continuam. Só que a tua consciência agora é o mesmo que a gente fez de tirar a nossa consciência do céu e botou a consciência pra dentro do sonho, né? Mas a gente nunca saiu do céu, a gente só deslocou a nossa consciência pra dentro do sonho. Então, essa quietude que Jesus fala aqui, e que muitos realmente atingem com meditação, não é o meu caso. Essa quietude é porque eu desloco a minha consciência dos barulhos lá de fora para aqui, para essa aula com vocês aqui. Então, só que no início, quando eu comecei a fazer as aulas aqui, eu me incomodava demais. Podem ver no início, claro, no início eu editava bastante os meus vídeos, agora eu não consigo mais editar, então do jeito que tá aqui no Instagram eu mando pro YouTube, não tô conseguindo mais editar. Mas eu acho que algumas vezes vocês pegam aqui no Instagram, nas lições iniciais que eu fiz, como eu me incomodava com os barulhos lá de fora. Era caminhão, era moto, era carro testando motor, buzina, cachorro da vizinhança inteira, vizinho fazendo reforma. Gente do céu, eu não conseguia voltar a minha consciência, né? Deslocar a minha consciência desses barulhos todos para cá, para a sala de aula com vocês aqui, para aula. Não conseguia. Mas ao longo das lições eu fui conseguindo. Então, às vezes, só quando eu vou assistir a aula de novo, é que eu escuto que tinha cachorro latindo, sabe? Mas aqui eu desloquei. Então, é isso que a gente faz no treino. A gente vai aprendendo, é um processo, vai treinando, praticando o deslocamento da consciência da tagarelice do ego. A gente desloca para a voz do Espírito Santo. E é assim a gente aprende a aquietar. Então, voltando aqui, não há sonhos que essas palavras, sou como Deus me criou, não dissipem. Não há pensamento de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante do seu poder. São as trombetas do despertar que ressoam pelo mundo. Os mortos despertam em resposta ao seu chamado, e aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. Eu já tinha lido esse parágrafo. Mas agora o professor Ken comenta, dizendo: não há sonhos que essas palavras não dissipem,
porque não há ordem de dificuldade em milagres. Lembram dos princípios dos milagres lá no início do livro-texto? Eu já tô cheia de pintinho de sol aqui, ó. Vou tirar, só um pouquinho. Feito. Cada problema, sonho e aspecto de nossas vidas vem daquele único pensamento que diz que a separação é real. O pensamento da expiação, eu sou como Deus me criou, desfaz isso e, portanto, desfaz todos os efeitos aparentes daqueles pensamentos do ego também. Incidentalmente, as trombetas do despertar é uma referência à famosa passagem de São Paulo em Coríntios, também imortalizada em O Messias, de Handel, que diz: pois as trombetas soarão, e os mortos devem ser tornados incorruptíveis, e seremos modificados. Essa trombeta, então, é a resposta do Espírito Santo ao sonho de morte do ego. O despertar, que é a definição do curso para a ressurreição. Se o sistema do ego não é verdadeiro e eu permaneço como Deus me criou, tudo o que jamais se seguiu daquele pensamento do ego é desfeito, incluindo a morte. As linhas iniciais do que é a ressurreição expressa lindamente seu significado aqui nessa passagem do Manual para Professores, que diz: muito simplesmente, a ressurreição é a superação ou domínio da morte. É um novo despertar ou um novo renascimento, uma mudança da mente a respeito do significado do mundo. É a aceitação da interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo. A aceitação da expiação para si mesmo. É o fim dos sonhos de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. Então, as palavras "não há pensamento de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante de seu poder" é uma reminiscência da adorável linha inicial do poema de Ellen Despertar em Quietude, que diz: a paz o encobre, dentro o mesmo que fora. Em brilhante silêncio e em paz tão profunda que nenhum sonho de mal e pecado se aproxima da sua mente quieta. Voltando na lição, vamos lá repetir pelo menos a última frase. Então, aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. O som das trombetas, que na verdade é o som da quietude, né? Que é a voz de Deus. Na verdade, santo é aquele que faz com que essas palavras sejam suas, despertando com elas em mente, lembrando-se delas ao longo do dia e trazendo-as consigo à noite quando vai dormir. Eu sou como Deus me criou. Uma vez que somos todos santos como crianças de Deus, Jesus quer dizer que nos tornamos conscientes da nossa santidade quando nos lembramos dessas palavras para hoje. Jesus mais uma vez está nos incitando a dedicar todo o nosso dia, o tanto quanto for possível, a aprender seu curso por praticarmos consistentemente seus ensinamentos. Praticar, praticar, praticar. Os seus sonhos são felizes. Então, vamos voltar aqui, né? Quando a gente pratica, quem pratica, né? Esses pensamentos, os seus sonhos são felizes e seu descanso seguro. A sua segurança certa e o seu corpo curado, porque adormece e acorda com a verdade sempre diante de si.
eu sou como Deus me criou. Ele salvará o mundo, esse pensamento, pois dá ao mundo o que recebe a cada vez que pratica as palavras da verdade. E o professor Kenneth diz aqui que dar e receber são o mesmo, a gente já aprendeu isso nas lições, né? Como sabemos muito bem a essa altura. Eu dou palavras da verdade que dizem que você e eu não somos separados, o que então reforça isso em mim mesmo. Portanto, é aquilo. Eu ensino para aprender. E a gente deve prestar muita atenção no que a gente está ensinando. Portanto, eu recebo a verdade que dei. Deus nos criou como um só. E essa é a verdade que queremos refletir em nossos relacionamentos. Ao fazermos isso, entramos nos sonhos felizes do Espírito Santo, cuja culminância é o mundo real, o mais feliz de todos os sonhos, pois, paradoxalmente, está além deles. Ele traz aqui essa passagem do capítulo 29, em que Jesus nos diz: o mundo real ainda é apenas um sonho. Mas as figuras mudam. Elas não são vistas como ídolos que traem. É um sonho no qual ninguém é usado para substituir alguma outra coisa, nem interposto entre os pensamentos que a mente concebe e aquilo que ela vê. Ninguém é usado como algo que não é, pois as coisas infantis foram todas postas de lado. E o que uma vez foi um sonho de julgamento, agora mudou e veio a ser um sonho no qual tudo é alegria, porque esse é o propósito que ele tem. Só sonhos que perdoam podem entrar aqui, pois o tempo está quase no fim. E as formas que entram no sonho são agora percebidas como irmãos, não em julgamento, mas em amor. E as formas que entram no sonho são agora percebidas como irmãos, porque a gente agora no sonho percebe que somos um, que somos o mesmo ser. Hoje então Jesus nos pede que praticamos de modo simples, pois as palavras que usamos são poderosas e não necessitam de outros pensamentos além de si mesmas para mudar a mente daquele que as usa. Estamos falando sobre uma mudança na mente, não sobre qualquer coisa externa, e nada mais é necessário além dessa mudança. Essa mente está tão integralmente mudada que ela é agora o tesouro no qual Deus deposita todas as suas dádivas e todo o seu amor para serem distribuídos a todo o mundo, aumentados ao serem dados, e assim se mantêm completos porque o seu compartilhar é ilimitado. E o professor Ken nos explica aqui que esse tesouro é nossas mentes certas, o lar do Espírito Santo e do seu princípio de expiação. Quando escolhemos liberar nosso especialismo, escolhemos nos identificar com essa presença da mente certa, que nos permite receber as dádivas maravilhosas de Deus, as quais, como o Espírito Santo, estão sempre presentes em nossas mentes. E a gente, quanto mais praticar, mais testemunhos a gente vai ter, porque é da vontade de Deus, é da vontade de Jesus, do Espírito Santo, que a gente tenha testemunhos de que o que Jesus está ensinando aqui pra gente é verdade. Então, continue praticando, 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 não desistam, porque vocês vão a cada dia ter mais testemunhos de que a gente está errado e que Jesus está certo. No entanto, tendo vagado para longe delas, né, essas dádivas maravilhosas de Deus, precisamos vagar de volta. Jesus fala que a gente desceu as escadarias, né, do céu e que agora a gente precisa subir de volta.
Então, no entanto, tendo vagado para longe delas, precisamos vagar de volta para recebermos o tesouro que Deus nos deu em nossa criação. E aqui o professor Ken nos traz essa passagem do capítulo 8 que diz: Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro. De quem ela é o tesouro. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o de Deus. Tu, que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. E assim, Jesus volta aqui, na lição. Vou até repetir para vocês o último parágrafo. Então, essa mente está agora tão integralmente mudada que ela é agora o tesouro no qual Deus deposita todas as suas dádivas e todo o seu amor para serem distribuídos a todo o mundo, aumentados ao serem dados. Aqui não se perde por dar. E assim se mantém completos porque o seu compartilhar é ilimitado. E assim aprendes a pensar em Deus. Você pensa com Deus, professor Ken diz, quando reflete o pensamento de Deus de perfeita unicidade. Isso significa que desfazemos nosso investimento na separação e especialismo. Acima de tudo, nós desfazemos nossos investimentos em estarmos certos. A gente para de entrar nas discussões também, Trazendo para a prática aqui, para nossa prática, para nossa experiência. A gente não só fica feliz de estar errado e Jesus está certo, como a gente também não entra mais em discussões, não investe mais em estar certo. Porque, na verdade, quando a gente investe em querer estar certo em qualquer coisa, isso nada mais é que obstáculos para a nossa paz. Então, a gente até diz, Prefiro ter paz do que estar certo. Lembre-se da declaração de Jesus, que diz, e Deus pensa de outra forma, Para que a gente tire nosso investimento de estar certo, porque Deus pensa de outra forma. Naturalmente, Deus não pensa de forma que fazemos. Deus não pensa da forma que pensamos que Ele pensa, De fato, Ele não pensa de forma alguma. Nós pensamos em termos de batalha, vencedores e perdedores, bons e maus, um ou outro, certo e errado, aquela coisa, O pensamento de Deus, no entanto, é não dualista, uma vez que não há nada além da unicidade. Conforme aprendo a deixar que a visão de Cristo seja os meus olhos, eu inevitavelmente reflito o pensamento de Deus, dessa forma pensando com Ele. E Jesus volta aqui na lição dizendo, a visão de Cristo restaurou a tua vista, resgatando a tua mente. Então, quando a gente se permite receber a visão de Cristo, a gente para de ver com a distorção do ego. E Jesus diz, nós te honramos hoje. É o teu direito à perfeita santidade que tu agora aceitas. Com essa aceitação, a salvação é trazida a todos, pois quem poderia apreciar o pecado quando uma santidade como essa abençoou o mundo? Nós vemos ainda mais uma vez um reflexo do tema importante da unicidade. A salvação é trazida a todos. Não para uns, mas para outros não,
que existe apenas uma única mente. Não somos essas imagens. Não somos essas personalidades. Nós somos uma mente. É isso que quer dizer quando Jesus diz que a salvação é trazida a todos, porque existe apenas uma única mente. Inclusive a mente que acredita que está dividida é uma só. No instante santo, no qual eu finalmente aceito a expiação para mim mesmo, sei que a mente do Filho de Deus é uma. Assim o mundo é curado, assim como é salvo da crença da separação. Ser salvo da crença da separação é a expiação, né, gente? Então, aceitar a expiação para mim mesmo é aceitar que a separação não aconteceu. Quem poderia se desesperar quando a alegria perfeita é tua, acessível a todos como um remédio para a aflição e a miséria, para todo o sentimento de perda e o escape completo do pecado e da culpa? Quem poderia se desesperar quando sabe que isso tudo é nosso? Quando sua mente é curada, o professor Ken explica pra gente aqui, quando sua mente é curada, todas as mentes são curadas. Como diz lá na lição 137, quando sou curado, não sou curado sozinho. Isso não faz sentido da perspectiva de corpos individuais, claro, né? No entanto, quando você se desliga desse mundo, quando você desloca sua consciência desse mundo para fora desse mundo e volta ao lugar da paz da sua mente, percebe que o Filho de Deus é um. Se eles ainda parecem reais para você, vamos ver esse tema depois na lição 193, é porque você escolheu tornar o ego certo e Deus errado. Então, o que ele está dizendo aqui, se os corpos e essas imagens ainda parecem muito reais para você, é porque você escolheu tornar o ego certo e Deus errado. O que significa que você escolheu manter a si mesmo na miséria. Por meio disso, em sua mente, mantendo todos os outros na miséria também. Logo no início do texto, Jesus explica como nossa aflição não precisa existir, pois sua causa é nossa decisão errada, que é facilmente desfeita através do perdão. Mudemos nossas mentes e o desespero se rende à alegria. Aqui estão trechos dessa discussão. Vamos lá. Capítulo 4, bem no início mesmo. Eu tenho dito, né, Jesus dizendo aqui, eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. Então decide de outra forma. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e sabe que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não.
Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Vigie em tua mente as tentações do ego e não seja enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. E isso não precisa ser assim. Orai e vigiai. A gente pega o ego no pulo. Voltando na lição, Jesus diz: e quem não gostaria de ser um irmão para contigo agora? Tu que és seu Redentor e Salvador. Quem poderia falhar em dar-te as boas-vindas no próprio coração com um convite amoroso, ansiando por unir-se com alguém que é tão santo quanto ele mesmo? Tu és como Deus te criou. Essas palavras dissipam a noite e a escuridão deixa de ser. A luz veio hoje para abençoar o mundo, pois reconheceste o Filho de Deus e nesse reconhecimento está o do mundo. Agora, todos agora são irmãos para você. Professor Kenneth comentando, né, gente, esse parágrafo. E antes que eu esqueça, eu quero falar para vocês que gostariam de continuar a se aprofundar ainda mais. Acho que o professor Kenneth não traz nessa lição isso, mas é que tá fresquinho na minha mente, porque eu acabei de encerrar o capítulo 19 no grupo de estudos e a gente viu exatamente essa parte aqui, a parte final do capítulo 19, que é o adendo I da letra D, que é o quarto obstáculo à paz, que é o medo de Deus, tá? É na letra I, erguendo o véu. E nele fala, né, que a gente só pode voltar para casa, para nossa consciência do céu, quando a gente realmente voltar com o nosso irmão, quando a gente perdoar verdadeiramente o irmão, porque o perdão que a gente está dando pro irmão é o perdão que a gente está dando pra gente mesmo, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar nessa visão que Jesus acabou de falar aqui nessa lição, vai lá no capítulo 19, tá? E o professor Kenneth comenta: todos agora são irmãos para você, porque as percepções de individualidade e separação se foram. O mundo não é nada além da projeção do pensamento do filho separado de Deus. E quando aquele pensamento é curado e você se lembra de que o Filho de Deus é um, o mundo é curado também. Portanto, conforme você atravessa seu dia, fique particularmente atento a quando torna a escuridão real, separação, conflito, julgamento, dor e especialismo, se sente ofendido ou se sente vitimado. Tudo isso é a crença de que eu sou separado do meu irmão. Então, nesse ponto, diga: eu escolhi a noite em vez do dia, a escuridão em vez da luz. Eu escolhi esquecer de que o Filho de Deus nunca deixou sua fonte e que eu sou o Filho de Deus. Se eu escolher reter minha raiva, especialismo, mágoa, né, milindre, como a gente diz, é porque prefiro ser o filho do ego em vez do Filho de Deus. No entanto, como é
tolo negar a mim mesmo e a meus irmãos a paz que é nossa verdadeira herança. Apenas um louco iria tentar excluir a si mesmo do círculo de expiação dentro do qual Jesus abençoou seus irmãos em sua paz. E agora o professor Ken traz então essa parte do capítulo 14 para a gente encerrar essa lição. Que a paz então esteja com todos os que vêm a ser professores da paz. Pois a paz é o reconhecimento da pureza perfeita, da qual ninguém está excluído. Dentro do seu círculo santo estão todos aqueles que Deus criou como seu filho. A alegria é o seu atributo unificador e ninguém é deixado de lado para sofrer pela culpa sozinho. O poder de Deus atrai todas as pessoas a seu abraço seguro de amor e união. Que estejas em quietude dentro desse círculo e atraia todas as mentes torturadas para que se unam a ti na segurança da sua paz e da sua santidade. Fica comigo dentro dele, como um professor da expiação, não da culpa. Vem com todos aqueles que pensam que estão de fora. Não elimines ninguém, pois aqui está o que cada um busca junto contigo. Vem, Jesus nos convida. Vamos nos unir a Ele no lugar santo da paz, que é onde todos nós deveremos estar. Onde todos nós devemos estar, unidos como um só na causa da paz. Portanto, nós alegremente nos lembramos de que, como um filho, nós somos como Deus nos criou. E essa passagem do capítulo 14 aqui que eu li, é bom inclusive a gente fazer um exercíciozinho assim, se vocês sentirem de fazer, né? Passar o vídeo de novo, escutar de novo de olhos fechados e imaginar vocês trazendo todos os irmãos que vierem à sua mente para dentro desse círculo. Pode ser relacionamento especial de qualquer tipo, os que convivem mais, os que convivem menos tempo, mais ou menos, que quase nunca convivem, alguém que vocês têm algum tipo de pensamento de separação e às vezes alguém que vocês nem conheçam, que conheçam, sei lá, pela televisão ou pelas notícias, mas que é alguém que causa algum tipo de emoção de separação, causa um pensamento de separação em vocês. Então tragam esses irmãos para dentro desse círculo e façam esse exercício. Eu acho que pode ser bem bacana. Eu já fiz esse exercício aqui. Meus queridos, terminamos então, chegamos ao fim dessa lição 162 maravilhosa, que nos traz mais uma vez essa ideia: eu sou como Deus me criou. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima lição. Grande beijo. Tchau, tchau.